Bem-vindos à aula Eletricidade em Nossas Casas. A eletricidade chega até nossas casas graças aos geradores de eletricidade. Em aula passada, você viu que esses motorzinhos elétricos também são pequenos geradores de eletricidade. Naquela aula, você viu que girando essa parte do motorzinho, ele liga um LED. Mas o que tem dentro de um motorzinho desses? Você saberia responder? Primeiro, precisamos saber que um ímã consegue movimentar os elétrons que estão dentro de um fio de cobre. Se você passar um ímã bem rápido por dentro de uma bobina feita de um fio de cobre, isso pode até mesmo acender uma pequena lâmpada. E um gerador de eletricidade funciona justamente fazendo um ímã girar perto de um fio de cobre. Os polos do ímã afastam e atraem os elétrons do fio de cobre, fazendo com que os elétrons se movimentem. Esse movimento de vai e vem dos elétrons no fio de cobre forma uma corrente elétrica chamada de corrente alternada. Veremos mais sobre a corrente alternada ainda nesta aula. Várias coisas podem mover o ímã. Pode ser a água passando, pode ser a força de alguém empurrando o ímã, etc. Nestes casos, transformamos a energia de movimento em energia elétrica. Na internet existe um tutorial bem interessante de como fazer um gerador elétrico caseiro. Basicamente, ele é feito de ímãs girando dentro de uma caixinha de papelão e um fio de cobre esmaltado enrolado em volta dessa caixinha. O movimento dos ímãs move os elétrons do fio de cobre, gerando uma corrente elétrica que chega a ligar uma pequena lâmpada. A energia elétrica que chega até nossas casas é produzida em usinas hidrelétricas. O funcionamento de uma usina hidrelétrica é muito simples. Começa com uma grande represa, mostrada por essa flecha aqui. Depois, a água da represa entra num duto que leva a água até uma turbina. A força da água faz essa turbina girar muito rápido. Essa turbina está ligada a um gerador de eletricidade, muito semelhante àquele motorzinho que você fez experimentos numa aula passada, só que bem maior. Então, a energia elétrica gerada por esse gerador é levada até nossas casas através de fios de eletricidade. Existem várias usinas hidrelétricas em nosso país, e a maior usina hidrelétrica do sul do Brasil é a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica na divisa entre Brasil, Paraguai e Argentina. Esse é um gerador elétrico de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu não tem apenas um desses, mas vários, cada um capaz de gerar milhares de megawatts de energia elétrica. Esse é o eixo de um desses geradores de eletricidade em Itaipu. Embaixo está a turbina, que é movida pela força da água passando por ela, e em cima está o gerador de eletricidade. Vejamos ele funcionando. Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com duas estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá duas saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão. Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Até chegar em nossas casas, a energia elétrica percorre um longo caminho. Primeiro, a energia elétrica é produzida na usina hidrelétrica. Depois, a energia elétrica vai para uma estação de transmissão, onde sua voltagem é elevada para 765 mil volts. Essa voltagem é ideal para transportar energia elétrica por centenas de quilômetros. A energia elétrica a 765 mil volts percorre centenas de quilômetros através de torres de alta tensão. Quando está perto da cidade, essa energia elétrica chega a uma subestação de distribuição, onde a voltagem é reduzida para 13 mil volts. Essa energia é espalhada através de postes distribuídos pela cidade. Depois, essa energia é abaixada mais ainda para 110 volts,
220 volts e 380 volts em transformadores que ficam nos postes. Por último, a energia elétrica entra na sua casa através de um fio que vem diretamente do poste. Você sabia que a energia das hidrelétricas é energia solar? Sim, isso mesmo. Acontece que o sol aquece a água que está no oceano, lagos, rios e no solo. Com o calor do sol, essa água evapora e forma nuvens. As nuvens chovem e formam as represas que movem as usinas hidrelétricas. Portanto, as usinas hidrelétricas produzem energia elétrica graças à energia do sol, que forma a chuva e as represas. Outra forma cada vez mais presente de gerar energia elétrica são os geradores eólicos, que são movidos pelo vento. Esses geradores são instalados em regiões onde venta muito. Dentro deles, sempre há mecanismos de controle bastante complexos e um gerador semelhante àquele motorzinho que você fez o experimento, mas muito maior. Essas torres eólicas podem custar mais de R$1 milhão cada uma. Ainda outra forma de gerar energia elétrica são as usinas termoelétricas. Essas usinas não são econômicas, pois precisam queimar combustível para funcionar. Algumas utilizam gás natural, outras utilizam o carvão. É muito fácil entender como uma usina termoelétrica funciona. Primeiro, a queima de combustível faz a água chegar a 400 graus. Depois, o vapor move uma turbina que, por sua vez, está ligada a um gerador de eletricidade. Em resumo, é assim que funciona uma usina termoelétrica. O vídeo a seguir mostra uma pequena usina termoelétrica caseira, feita para uma feira de ciências. Como você pode ver, as velas estão esquentando a água que está na lata. O vapor da água que está na lata sai por aquele tubinho e gira a hélice, que por sua vez gira o gerador e forma energia elétrica que liga o LED. Outra forma de energia elétrica cada vez mais presente em nosso país é a energia solar, ou, mais precisamente, a energia fotovoltaica. Ela é obtida através de painéis solares. Esse tipo de energia é bastante vantajosa e diminui muito a conta de luz de uma residência. Algumas casas também têm esse tipo de painel solar, só que esse não produz eletricidade. Ele serve apenas para aquecer a água e guardá-la num tanque com água quente e que pode permanecer quente até durante a noite. Mas isso também ajuda a economizar na conta de luz, pois daí não é necessário usar energia elétrica para aquecer a água. Existem projetos científicos testando até aviões movidos a energia fotovoltaica. E também carros. Bom, mas voltando às nossas casas, quando o fio de eletricidade vem do poste e chega na sua casa, ele primeiro vai para o relógio de luz. O relógio de luz gira cada vez que você usa eletricidade em sua casa. Depois de passar pelo relógio de luz, o fio de eletricidade vai para a caixa de distribuição, também chamada de caixa de disjuntores. Dali, a energia elétrica é distribuída para toda a casa. Geralmente, cada disjuntor fica responsável pela energia elétrica de um quarto ou de algumas peças da casa. Essa é uma caixa de distribuição de uma casa. A caixa de distribuição tem vários disjuntores. Como vimos em aula passada, o disjuntor é um equipamento de segurança, pois, se passar amperes demais por ele, ele cai para evitar que o fio elétrico superaqueça e possa botar fogo na casa. Existem duas formas de instalação elétrica nas casas. Numa instalação em série, se uma lâmpada queimar, todas as outras lâmpadas irão desligar. Esse tipo de instalação elétrica é muito rara e só acontece de forma improvisada. Veja o vídeo a seguir. Na experiência a seguir, vamos apresentar a fiação de uma casa, em série e paralelo. Na fiação em série, ocorre que é um circuito simples, de uma corrente única, dividida para duas lâmpadas. Nessa corrente, ocorre o seguinte: menor luminosidade, a desvantagem, porque a corrente de 220 volts é dividida em 110 para cada, numa lâmpada de 40 watts, que é no caso essa. E uma das desvantagens também é que quando uma queima, a outra se apaga também. A vantagem dessa ligação sim, em série, é que ocorre a economia de energia. Mas, como vocês viram, a desvantagem é que tanto tem perda de luminosidade, como quando uma lâmpada queima, a outra apaga. A forma mais comum de instalação elétrica é a em paralelo. Neste tipo de instalação elétrica, se uma lâmpada queimar, as outras continuarão acesas como se nada tivesse acontecido. Veja o vídeo a seguir. Circuitos em paralelo. É um circuito que não é de um circuito simples, ele é dividido em duas correntes elétricas. A primeira, de 40 watts, e a segunda, de 40 watts. Tanto as duas têm 220 volts. Por isso, tem maior luminosidade, porque são correntes diferentes que passam sobre elas. A vantagem dessa corrente é porque quando uma apaga ou queima, a outra, no caso, continua ligada. Por isso a maioria das casas, ou todas, são feitas com esse tipo de afiação.
A vantagem é que tem um consumo maior de energia. Pergunta: você sabe o que é um curto-circuito? O curto-circuito acontece quando você liga o polo mais diretamente no polo menos. Desta forma, passa tanta energia pelo fio que ele superaquece e pode até pegar fogo. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Você sabe o que é corrente contínua e corrente alternada? Primeiro, vamos ver o que é a corrente contínua. A corrente contínua é quando a energia elétrica flui sempre na mesma direção. É o caso dos circuitos elétricos alimentados por pilhas e baterias. Neste caso, a energia elétrica sempre sai do polo menos e vai para o polo mais. Mas em nossas casas, a energia elétrica não é do tipo corrente contínua, e sim do tipo corrente alternada. Nas tomadas de nossas casas não existe um polo positivo e negativo, e sim um neutro e um fase. O fase sempre dá choque, e o neutro geralmente não dá choque, a menos que a luz esteja em meia fase. Neste caso, o neutro também pode dar choque. Na corrente alternada que existe em nossas casas, o fio fase está sempre mudando de direção, 60 vezes por segundo. Numa fração de segundo, a energia elétrica vai. E na outra fração de segundo, a energia elétrica vem. Esse vai e vem acontece 60 vezes por segundo, dessa forma aí. Daí, dizemos que a frequência da energia elétrica de nossas casas é de 60 Hz. Devido a esse vai e vem da energia alternada de nossas casas, boa parte das lâmpadas de nossas casas piscam 60 vezes por segundo. Mas, como essa velocidade é muito rápida, não percebemos. Só conseguimos ver isso filmando com câmeras de alta velocidade. Agora, vamos falar da importância de aterrar os aparelhos elétricos. Muitas vezes a carcaça de algum aparelho elétrico pode estar energizada, ou seja, dando choque. Para isso não acontecer, é preciso direcionar essa energia elétrica para o chão, para o solo. Quem faz isso é o fio terra, que geralmente tem a cor verde. O fio terra está ligado à carcaça dos equipamentos elétricos. O fio terra também está ligado a um longo bastão de cobre enterrado no solo. A função do fio terra é levar toda a energia elétrica que esteja na carcaça de um equipamento elétrico diretamente para a terra, e não para seu corpo. Por último, vamos aprender como instalar um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico deve ser conectado à rede elétrica através de um conector de cerâmica. Nunca use conectores de plástico, pois podem aquecer e pegar fogo. O fio fase e o fio neutro podem ser ligados a qualquer um dos fios brancos da rede elétrica. Nunca ligue o fio terra do chuveiro, que tem a cor verde, no fio fase ou no fio neutro, pois isso pode eletrizar a água e matar uma pessoa que for tomar banho nesse chuveiro. O fio terra do chuveiro deve ser ligado apenas ao fio terra da rede elétrica. Se você não tem aterramento e não pode instalá-lo imediatamente, a recomendação de segurança é isolar a ponta do fio terra do chuveiro usando fita isolante de boa qualidade e deixá-lo ali, sem conectar a absolutamente nada. Veja o vídeo a seguir. Após esse vídeo, assistiremos 2 desenhos de 5 minutos sobre a eletricidade. Depois disso, pegue suas folhas de exercícios e bom trabalho. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como instalar um chuveiro elétrico, vai ser um passo a passo completo. E os materiais que vocês vão precisar são esses aqui, olha só. Chave Phillips, chave teste, alicate para colocar os terminais, um conector de porcelana para fiação e uma veda rosca para o chuveiro. Os 3 fios estão desencapados, onde temos o fio verde, que é o fio de aterramento, ele não passa corrente elétrica, e vamos encostar a chave no primeiro fio azul. Observem que a chave não acende a luz vermelha. Ao encostar no segundo fio, a luz vermelha ela acende. Olha só. Ou seja, temos uma fase, um fio neutro e um fio de aterramento, chuveiro 127 volts. Basta conectar os terminais e agora apertar com o alicate. Vamos agora colocar o conector de porcelana, onde na direita a gente coloca o fio fase, no meio o fio de aterramento e na esquerda o fio neutro. Com o chuveiro em mãos, agora a gente utiliza a fita veda-rosca de 8 a 12 voltas no sentido horário antes de conectar o chuveiro na tubulação da casa. Agora é só colocar os terminais na fiação do chuveiro. Fio verde de aterramento do chuveiro será ligado no fio verde do aterramento da residência e os 2 fios brancos do chuveiro serão ligados um na fase e outro no neutro. Concluída a instalação elétrica do chuveiro, observem que os fios estão bem firmes no conector de porcelana. E agora tem um detalhe muito importante. Precisamos nos certificar que o botão que aciona a temperatura do chuveiro está aqui selecionado em 0, para primeiro abrirmos o registro, deixar a água passar por toda a tubulação, começar a cair do chuveiro, e é neste momento que a água vai preencher todo esse reservatório. Aí sim podemos ir no quadro de luz da casa, ligar o disjuntor do chuveiro e voltar aqui e selecionar a temperatura em morno ou quente. E para deixar o acabamento nota 10, vamos envolver o conector de porcelana nessa fita isolante na cor branca. Viagem na eletricidade. As fontes da corrente.
A eletricidade? A eletricidade sempre existiu. Mas no início, nem sempre era divertido. As pessoas acreditavam que lá em cima, no céu, havia minas de eletricidade, com um canalha que lançava relâmpagos sobre eles. Então, 20, 30 séculos depois, tudo muda, tudo se ilumina. É o milagre da energia elétrica. Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus relâmpagos. É a boa fada eletricidade que põe corrente nos fios. Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem. Nem minas de eletricidade. Nem milagres. A energia elétrica é fabricada. É fabricada dentro das usinas de eletricidade, as centrais elétricas. Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, claro, já que produz luz, calor e faz funcionar os motores. Por outro lado, não realmente, já que para fabricá-la é preciso consumir outras energias. A eletricidade não é o que chamamos de uma energia primária. Então, falemos um pouco do consumo de energia. Economistas, senhores bem conceituados, calcularam quanto o país consumia em energia primária por ano. Não sei o resultado de cabeça. Aliás, todo ano aumenta. Mas o que se deve saber é que 3/4 dessa energia primária são consumidas diretamente pelos automóveis, pelos caminhões, pelos fogões, as fábricas que constroem caminhões e fogões, e por aí afora. O quarto restante serve para fazer funcionar as centrais e chega em sua casa sob forma de eletricidade. Quando a senhora dona de casa liga durante 1 hora seu ferro de passar, que tem uma potência de 1 kW, ela sabe que consumiu 1 kWh de energia elétrica. Mas o que isso significa exatamente em energia primária? Se esta eletricidade vem de uma central térmica clássica, esse quilowatt-hora consome 250 gramas de petróleo. Ou 350 gramas de carvão. Com efeito, as centrais elétricas utilizam de preferência energias mais baratas, como o urânio ou, é claro, energia hidráulica. E como todas as centrais são interconectadas, os quilowatts-hora da senhora dona de casa se compõem de todas essas energias ao mesmo tempo. O urânio, o carvão, um pouco de petróleo e um bom terço de água. Mas não é motivo para deixar o ferro ligado. Acender a luz, ligar o ferro ou a TV são gestos tão naturais que nem mais pensamos neles. Claro, não existem milagres, mas no fundo, será que sabemos realmente o que é eletricidade? Entre o carvão que queima na central e o aparelho de TV, o que acontece na verdade? E ainda, por que é preciso 2 fios e por que algumas vezes há mesmo 3? E a corrente alternada trifásica, o que é? E os amperes, os ohms, os watts, o que são? Estão vendo? Não se sabe direito. Viagem na eletricidade. A alternada.
No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não. É o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta, 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois. Viagem na eletricidade.
A arte de cortar os fios em 4. Voltemos hoje a ver os senhores que inventaram a corrente alternada. O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro, ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não 2? Por que não 3? E de fato, como uma única máquina, elas faziam 3 correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. 3 correntes com 2 fios cada uma, total 6 fios. Apesar de tudo, era muito fio. Deveria ter um modo, disse alguém. E era verdade, tinha um modo. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das 3 ao mesmo tempo. De modo que as 3 correntes não variam ao mesmo tempo. Elas serão, como se diz, defasadas. Vocês estão me seguindo? Sim, estamos. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que 2 correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então, o total é 0. Um pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total, ainda 0. Vocês estão vendo que o tempo todo a soma das 3 correntes é nula. Poderíamos ter previsto isso com nossas flechas giratórias. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os 3 fios de retorno. Mas claro, e funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os 3 outros fios são chamados de fios de fase. Suponhamos que o senhor que está na fase 1 apague sua lâmpada. Não tem mais corrente na fase 1. A soma das outras correntes não é mais nula. As 3 fases não estão mais equilibradas e passa a corrente no neutro. Nesse caso, não podemos suprimi-la. Mas 4 fios em vez de 6 faz, apesar de tudo, uma boa economia. Tal é o princípio da corrente trifásica. 3 fios de fase, 1 fio de neutro, mais algumas vezes 1/5, mas esse serve para iluminar os lampiões. Você está ligado, por exemplo, entre a fase 1 e o neutro, o seu vizinho entre a fase 2 e o neutro, um outro vizinho entre a fase 3 e o neutro, etc. Cada um terá a mesma tensão, digamos 220 volts. Se nos ligarmos entre 2 fios de fase, aí teremos 380 volts. É a tensão forte para as instalações maiores. De um lado do transformador que alimenta a cidade, as 3 fases não estão equilibradas. Mas ele se vira para equilibrá-las graças a uma astúcia elétrica, que será um pouco longo para explicar a vocês. A partir daí, não se precisa mais do neutro, ficam apenas 3 fios. É assim que viaja a corrente trifásica, de transformador em transformador até a usina elétrica. Mas com efeito, por que se precisa de transformadores? Pois é, eles permitem principalmente a redução do diâmetro dos cabos elétricos. É um outro modo de economizar fios, mas veremos isso em uma outra vez.